Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu nunca recebi tantas denúncias como recebi nesta vigília pascal, nesse tríduo pascal. Obviamente, meus irmãos, a quantidade foi tão absurda que muita coisa não vai ter como ser feito denúncias, não vai ter como postar. E junto com tudo isso veio o falecimento do Papa Francisco, no qual nós estamos dando uma atenção especial aos acontecimentos da igreja, mas uma situação me chamou muito a atenção e eu não posso deixar de falar a respeito. Um padre da diocese de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, cujo tem o reverendíssimo bispo Dom Manuel de Oliveira Soares Filho, o padre da paróquia Divina Pastora da cidade de Palmeiras dos Índios, o padre Antônio Melo de Almeida. O padre Antônio Melo de Almeida, ele faz algo totalmente descomunal durante a Santa Missa. Ele pede que todos os fiéis comunguem, porque ele diz que dará uma absolvição geral. E eu já falei a respeito desse tema, porque na Quaresma sempre surgem paróquias que querem fazer aquela dita, entre aspas, confissão coletiva, em que se junta muitas pessoas ali que confessam sem se confessar, né? Confessam na sua mente aí e tal, no seu coração. E o padre dá uma absolvição geral ali. Mas essa absolvição geral, né, nessas circunstâncias para muitas pessoas junto, ela só é permitida se for em caso de risco de morte. Algo gravíssimo. Ai, tá caindo um avião. Eu já expliquei isso. Mas eu vou trazer um artigo sobre esse tema, mas primeiro eu quero colocar o vídeo do senhor padre Antônio Melo de Almeida para que vocês vejam. Bora lá. Ressuscitarei. Portanto, vocês sabem que uma vez por ano eu faço uma absolvição geral e peço a todos que comunguem. O dia é hoje. Eu faço sempre na Páscoa, né? O dia é hoje. Que todos que viverem esse período quaresmal esqueçam de pedimentos, esqueçam de tudo e participem da Eucaristia comungando nessa vigília pascal. Todos autorizados a comungar. Todos. Viu? Todos. O pecado é meu. Eu faço isso uma vez por ano e o pecado é meu. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. É um direito que me é dado uma vez por ano. Irmãos e irmãs. Pois bem, meus irmãos, não existe esse direito que é dado uma vez por ano em que um sacerdote dá absolvição geral e todos estão ali liberados, autorizados a comungar. Não existe isso. Eu não sei de onde o padre, o reverendíssimo sacerdote, padre Antônio Melo de Almeida, tirou este dizer, esta, vamos dizer assim, desculpa para aplicar. Não existe. Mas eu preciso ressaltar o seguinte: o padre não deu uma absolvição geral, confessional. Não, ele não fez nada disso. Ele só seguiu o rito penitencial da vigília pascal.
Não deu, não teve uma absolvição geral. Ou seja, então aqui há uma absolvição geral que não pode ser dada nessas circunstâncias, porém, o padre não dá essa absolvição geral. Não dá. Ele só faz o rito penitencial normal da vigília pascal. Vocês estão vendo como que aqui há um engano? Literalmente o padre engana os fiéis. Ele engana porque não pode fazer e também porque não faz. Ele não dá absolvição geral. Tá, mas para esclarecer melhor essa situação, eu preciso explicar o que é absolvição geral e em que circunstâncias ela é permitida, porque parece que entrou na moda essa questão, então eu preciso explicar e ensinar para os católicos que ainda não sabem do que se trata isso. Tá. Seguindo o mandato do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI promulgou o decreto sobre o rito da penitência em 1973 e afirmou: a confissão individual e integral e a absolvição continuam sendo o único meio ordinário para os fiéis se reconciliarem com Deus e a Igreja, a menos que a impossibilidade física ou moral exime esse tipo de confissão. Esta norma foi reiterada no Código de Direito Canônico número 960 e no Catecismo 1420 seguindo. Portanto, a Igreja manteve a prática tradicional do penitente examinar a sua consciência, arrepender-se do pecado e sentir sincera contrição por esses pecados, tendo a firme convicção de não cometer esses pecados novamente, confessar esses pecados a um padre em particular, receber a absolvição e então realizar a penitência apropriada. Esse regime espiritual é essencial para a busca da santidade. Perceberam aqui, meus irmãos, que na confissão necessita o arrependimento e a vontade de não fazer mais, não pecar mais. Por exemplo, se nessa missa tem pessoas que, um casal de namorados que estão fazendo sexo, fornicação, pecado grave. O padre deu absolvição, mas eles têm no seu coração um arrependimento ou têm no seu coração a vontade de não fazer mais? Não. Então não tem validade alguma. Segunda união, adultério ou qualquer situação que seja um pecado grave que a pessoa não se arrependeu e não tenha firme convicção de não fazer. Ou seja, exige isso. Mas, para essa questão, não houve isso. Pois bem, vamos continuar com a explicação. Conforme indicado no decreto de 1973, podem surgir circunstâncias legítimas e graves que impeçam a confissão privada e exijam a concessão da absolvição geral, ou seja, aqui circunstâncias legítimas e graves, que não acontece nessa paróquia. Tal circunstância surgiria em tempos de crise, perigo ou morte iminente, e não haveria confessores em número suficiente para ouvir confissões individuais dentro de um prazo razoável. Consequentemente, os penitentes sem culpa própria seriam privados da graça sacramental da penitência ou da sagrada comunhão por um longo período e suas almas estariam em risco. Um exemplo de quando a concessão da absolvição geral foi apropriada ocorreu em 29 de março de 79. O que ocorreu? Quando a usina nuclear de Three Mile Island, perto de Harrisburg, Pensilvânia, correu o risco de explodir.
Se o reator tivesse explodido, grandes quantidades de material radioativo teriam sido liberadas no meio ambiente, colocando em risco a vida de inúmeros cidadãos. O bispo Keeler, hoje cardeal, arcebispo de Baltimore, concedeu a absolvição geral aos fiéis, visto que cada pessoa individualmente não teria oportunidade de se confessar em particular. No entanto, normas rigorosas regem o exercício da absolvição geral. Ler uma seleção de passagens da Escritura e fazer uma breve homilia. O penitente que está impedido de fazer a confissão privada deve ter se preparado, examinado sua consciência, arrependendo-se do pecado, tendo contrição por esse pecado e tendo firme compromisso de não cometer o pecado novamente. Essa preparação sincera e pessoal é essencial para a recepção válida do sacramento. Juntos os penitentes recitariam a fórmula da confissão geral, como o confesso a Deus Todo-Poderoso. O padre imporia uma penitência e em seguida concederia a absolvição. O serviço seria concluído com uma exortação para dar graças a Deus por sua misericórdia e em seguida a bênção. Esse é o decreto conferido, número 35 do Código de Direito Canônico, de número 962. No caso em que eu mostro o recorte do vídeo, nada disso ocorreu. Nada disso ocorreu. Nem esses critérios se enquadram e nem isso ocorreu. Há erros graves aqui. Então, algumas advertências devem ser observadas. Primeiro, qualquer pessoa em pecado grave e mortal que receba absolvição geral deve se confessar privadamente o mais rápido possível, mas pelo menos dentro de 1 ano, a menos que algum motivo grave impeça de fazê-lo. Em segundo lugar, somente o bispo da diocese pode julgar se as circunstâncias justificam a concessão da absolvição geral, ou seja, somente Dom Manuel poderia julgar se ali cabe a concessão da absolvição geral, tá? O padre deve primeiro consultar o bispo antes de conceder a absolvição geral. Em caso de emergência, porém, o padre pode conceder a absolvição geral e depois informar o bispo. Qual é a emergência? A igreja está caindo o telhado? Não tem essa urgência e essa emergência. Por fim, um grande número de penitentes reunidos para a ocasião especial não constitui uma necessidade grave. Por exemplo, uma paróquia realiza regularmente um culto de penitência durante a quaresma, onde os fiéis se reúnem para oração, leituras da Escritura e uma homilia em preparação para as confissões privadas e individuais ouvidas por um grupo de padres. O simples fato de os penitentes ser um grande número e as confissões poderem durar um período prolongado não justifica o recurso da absolvição. A absolvição geral só pode ser concedida em casos de grave necessidade. Ou seja, muitos lugares está acontecendo essa confissão coletiva totalmente errada e não condiz com os documentos da igreja. E nós temos o direito de olhar e falar assim: tá errado, padre, o senhor não pode fazer isso. O senhor está indo contra os documentos da igreja. A absolvição geral só pode ser concedida em um caso grave de extrema urgência e não porque o senhor pensa que deve ser feito. Não. Infelizmente, como indicado, o exercício da absolvição geral tem sido abusado. Aqui, o padre que escreveu esse artigo, no qual leio para vocês, ele disse que quando ele era capelão, em mais de uma ocasião um aluno se confessou sem nunca ter experimentado a confissão privada, mas apenas tendo recebido a absolvição geral. Que trágico! Tal abuso priva a pessoa daquele belo e íntimo encontro com o nosso Senhor.
o divino curador de nossas almas. É verdade que confessar individualmente os nossos pecados a um padre é muito mais difícil do que receber a absolução geral. No entanto, os benefícios espirituais pessoais de verbalizar nossos pecados em particulares a um padre, que é tanto o ministro do sacramento quanto o representante da igreja, são muito maiores. A confissão privada é um elemento essencial para a nossa conversão e contínua crescimento em santidade. Meus irmãos, e eu digo mais, por exemplo, quando eu fui a Aparecida, eu já disse isso em outros vídeos, lá cheguei lá numa parte ali, no piso inferior ali da Basílica, e estava acontecendo uma confissão coletiva. Uma absolução geral, tinha ali 80, 100 pessoas que estavam recebendo. Qual que era a gravidade, qual que era o motivo? Não tinha nenhum. Ou seja, fujamos de coisas que contradiz a doutrina da igreja. Nesse caso, no qual eu utilizo o vídeo e falo e mostro, o pecado realmente é do padre Antônio Melo de Almeida. Ele assume a culpa e o risco, e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, saibamos que a absolvição geral só pode ser feita, concedida, realizada em caso de extrema urgência, em caso de extrema gravidade. Não pode ser feita de qualquer forma, só porque o padre está entendendo ali que deve ser feita. Se não há uma urgência e uma gravidade, não pode ser aplicada. Ou seja, ali o padre fez com que as pessoas recebessem comunhão sem estar devidamente preparadas. Que Deus nos abençoe na defesa da Igreja de Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.